Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela segunda vez, dedicado ao tema da morte, um dos 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Uma das verdades esquecidas na Igreja Católica Apostólica Romana. No primeiro bloco, nós tratamos da proibição que Deus Todo-Poderoso impõe ao homem, um preceito que Deus põe ao homem diante de todas as árvores com os seus respectivos frutos colocadas no jardim. Vocês podem comer de todos os frutos. E nós já sabemos que uma árvore estava no centro do jardim, a árvore da vida. Mas também a árvore da ciência do bem e do mal estava ali plantada. Vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, exceto o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comam, porque se vocês comerem, indubitavelmente vão morrer. É aqui que pela primeira vez aparece a morte como possibilidade. Morte como possibilidade, por favor, não significa morte como desejo de Deus. Leia atentamente o texto e perceba que Deus diz, no dia em que comerdes, morrereis. Ou seja, a morte é uma possibilidade se vocês comerem. Deus não quer que eles morram, mas se eles comerem, eles morrerão. Claro que eles vão comer, o texto vai mostrar isso. Então, a morte aparece pela primeira vez na Bíblia como possibilidade. Algo que não foi feito por Deus, mas possibilidade decorrente da decisão do homem, se ele comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas por que não é permitido comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? O que é que ele tem que torna esse fruto tão proibido? Já explicamos isso no programa anterior. A árvore da ciência do bem e do mal é um eufemismo para tratar do conhecimento que é próprio e exclusivo de Deus. Só Deus é quem conhece, para nós, o que é o bem e o que é o mal. Essa é a prerrogativa de Deus. O homem não pode pegar para si, tomar para si, arvorar para si. Isto é, isso agora é coisa minha. Eu me dou o direito de decidir o que é o bem e o que é o mal para a minha vida. Isso o homem não pode jamais fazer. Não poderia jamais fazer. Pelas consequências, o homem não é Deus. O homem tem um limite. O limite de criatura. Ele não é autossuficiente, não tem a capacidade, não tem a prerrogativa de dizer para si, nem para os outros, o que é o bem e o que é o mal. Compreende-se, portanto, porque Deus diz, não coma. Ou seja, você tem um limite. Eu lhe dei muitos poderes. Comam de todos os frutos, menos esse. Ou seja, o que impõe-se a você é que você jamais transponha o limite de criatura que você é. E não queira ser Deus, nem para você, nem para os outros. Espero que tenha ficado bastante claro o porquê da proibição. Já aludi à consequência. Por favor, para quem acha que a morte foi punição de Deus, é melhor dizer, a morte aqui aparece como possibilidade, advertida por Deus, não querida por Deus, mas como uma advertência de que ela pode atingir o homem se ele comer desse fruto. Sabendo deste preceito, agora vai entrar em cena uma figura sombria,
espantosa, horrorosa, mas muito inteligente, muito astuta. A serpente, símbolo do demônio, um anjo que foi criado bom, tudo aquilo que Deus criou é bom, e nós percebemos isso no relato da criação, onde Deus vai criando todas as coisas e o refrão a cada parte da criação, a cada momento, a cada dia da criação, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom o segundo dia, e Deus viu que era bom o terceiro dia, Deus viu que era bom o quarto dia, Deus viu que era bom o quinto dia. No sexto dia, depois que Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele, diz, e Deus contempla toda a criação e vê que tudo é muito bom. Ora, tudo que Deus faz é bom, e depois que Deus faz o homem, tudo que Deus fez foi muito bom. Inclusive os anjos, apesar de eles não serem citados especificamente, explicitamente, nesses dois relatos dos capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis. Mas essa serpente, anjo criado bom, mas que se rebelou contra Deus, se afastou de Deus, foi precipitado na terra e partiu para tentar o homem, para seduzi-lo, para levá-lo a desobedecer a Deus. Vamos a um dos relatos mais misteriosos, o relato da queda do homem. Como o homem infringiu esse preceito de Deus, não coma, e como a serpente conseguiu enganar a mulher e com ela o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha tomado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Primeira pontuação. O demônio, aqui simbolizado pela serpente, tem uma característica impressionante: o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Astúcia é uma qualidade que nós poderíamos chamar de ousadia. Na minha terra se diz atrevimento. Digamos que é uma coragem deslocada, é um ímpeto capaz de fazer tudo. Claro que existe uma ousadia boa, um atrevimento bom, uma astúcia boa, quando leva a pessoa a dizer o bem, a praticar o bem ou a evitar o mal. Mas, enquanto capacidade de buscar o que deseja, o astucioso é ousado, é uma inteligência brilhante, arguta.
uma inteligência que não é boba, que sabe a hora certa de agir, as palavras certas para começar um diálogo, nesse caso, um diálogo mentiroso, cheio de engodo, para confundir e depois enganar a pessoa. Eis essa realidade assombrosa que vai instigar a mulher, que está sozinha, e convencê-la a desobedecer, e para isso ele vai usar argumentos. O primeiro, questionar a verdade. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? É curioso que a primeira vez que o demônio fala na Bíblia, o demônio é um mentiroso, a primeira vez que ele fala na Bíblia, a primeira palavra que ele pronuncia, justamente verdade. Só que não é a verdade como afirmação, é como questionamento. É verdade? Deus falou a verdade. O demônio questiona. Será verdade? É verdade? A mulher responde: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ela diz a verdade, ela reproduz exatamente o que Deus disse para ela. O demônio mentiroso espera que ela fale para, em cima da resposta dela, desarmá-la, confundi-la. E a tática, primeiro ele questiona a verdade, agora vai chamar Deus de mentiroso. Ele vai insinuar para a mulher algo que ela não tinha pensado. Na ingenuidade dela, ela passa a encarar Deus como uma autoridade que tem ciúme deles. Vós não comereis. Não! Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o demônio com essa frase está insinuando, ele tem ciúme de vocês. Ele tem ciúme de vocês, ele não quer que vocês sejam como ele. Mas é gostoso. Olhe, você não quer ser como ele, você não quer ter o poder dele, decidir o que é o bem e o que é o mal. Não saia daí. Este assunto fascinante, vamos continuar em breve.